Bem, o processo ainda está, claro, inacabado, a pintura ainda está num acontecimento, né? Ela está no seu processo criativo, e aí eu vou tentando buscar trabalhar a questão das cores e a sua intencionalidade no espaço pictórico através de duas proposições. A questão do surrealismo, que quando eu pego um objeto real, da experiência do vivido, e eu transporto para o espaço como uma representação desse real. Porém, essa representação desse real, ela vai passar por um processo de desconstrução imagética. Quer dizer, essa imagem real, ela vai ser questionada, entendeu? Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar dois tipos de pensamentos com respeito a isso aqui. Primeiro eu vou trabalhar a questão das cores, que vão ser a minha ferramenta para poder fazer essa desconstrução, mas como ferramenta também para construir todo o processo criativo. Então, ao momento em que eu obedeço a forma real do objeto, eu vou contrapor ela com outras formas de ver esse mesmo objeto. Quer dizer, esse objeto agora vai passar por um processo de desconstrução. Primeiro eu construo o objeto real e começo já a iniciar esse processo de desconstrução quando eu faço essa folha aqui, que ela não compreende a uma folha real. Então, aqui eu já vou pensar esse mesmo objeto me opondo a ele a partir de formas e cores que são contraditórias ao próprio objeto. Quer dizer, então eu estou contrapondo ele. E esse objeto ainda vai ser mais estilizado quando eu começar a fazer o processo de pintura disso aqui. Quer dizer, eu vou transformando esse objeto real maciço em uma desconstrução da sua forma a partir de cores, e depois eu vou dar uma organicidade nele. O que é isso? Eu vou torná-lo mais orgânico. Ele sai da forma maciça e volumosa para uma forma maleável, que aí nós vamos ver depois. Essas formas geométricas, contrapondo entre cores, elas vão entrar para a questão do abandono da forma para o abstrato. Então veja que é todo um processo de construção que vai poder buscar esses elementos orgânicos que vão estar entrelaçados entre as formas orgânicas, entre as formas geométricas, a sua pintura orgânica. Quer dizer, são formas maciças, é lógico que ainda está inacabado, mas são formas maciças, veja. E essas formas maciças vão se tornando orgânicas dentro desse espaço que ela compreende. É nesse sentido que o trabalho vai entrando de uma questão do surreal para o orgânico. Ele constrói com o objetivo de contrapor a própria imagem como elemento de construção dessa pintura. Então, as cores vão ser o objeto contundente para transformar essas coisas em formas orgânicas. É elas que vão me ajudar. Elas não têm formas, elas acontecem. Elas não foram desenhadas ao serem pintadas. Elas foram simplesmente pintadas e elas foram acontecendo. Mesmo processo com todas as outras, passaram por um processo que não são desenhadas. O que é desenhado é quando eu estou preso à forma real do objeto, como por exemplo esse desenho dessa maçã. Inclusive, tem uma falha aqui que eu vou ter que resolver isso aqui, mas não tem problema, assim também como aconteceu mesmo aqui também, Mas o que acontece aqui é que essa forma real, ela vai sendo num processo de abandono desse real para passar por uma organicidade. Ela vai se tornando orgânica, que briga com as formas geométricas.
entendeu? Formas geométricas geralmente são opacas, elas não dão sensação de movimento. Só se eu, lógico, espalhasse, jogasse essas formas geométricas sobre o quadro. Aí sim, elas dariam a sensação de movimento, como por exemplo, eu poderia pegar a outra pintura que eu havia feito, essa aqui, ó. Essas dão uma sensação de movimento, porque elas estão jogadas aleatoriamente no espaço. Então é bem diferente, elas estão em movimento. Mas aqui, não, elas estão encaixadas entre si, elas estão presas entre si, elas não podem sair daqui. Então, nesse sentido, elas vão ganhando essas formas sem movimento, elas vão se tornando, como é que está a palavra? Elas não têm, ai, esqueci a palavra. Elas não têm sensação de movimento, então elas ficam nessa forma encaixadas sem sensação de se movimentar. Elas estão presas entre si, entendeu? Elas são maciças. A maçã ganha forma maciça, mas ela tem volume. Eu vou brigar com essas duas formas a partir da forma orgânica que vai entrar aqui. E outros elementos que vão, lógico, adentrar no espaço pictórico também, que vão dar essa sensação também.